Alguma vez você já se perguntou o que realmente acontecia por trás das paredes dos mosteiros medievais? É provável que, em sua mente, você imagine monges e freiras vivendo em completa abstinência e dedicação religiosa, longe de qualquer tentação mundana. Silêncio, orações constantes e renúncia aos prazeres terrenos são as imagens que geralmente associamos a esses enclaves de espiritualidade. No entanto, ao olhar além da superfície, descobrimos histórias surpreendentes que revelam uma realidade muito diferente daquela que poderíamos imaginar. Ao contrário da ideia tradicional de monges e freiras isolados do mundo e dos desejos humanos, muitos viviam em locais onde as regras eram secretamente desafiadas, onde as paixões humanas se manifestavam de maneiras inesperadas e onde as normas de austeridade nem sempre eram seguidas à risca. Apesar de os mosteiros serem projetados para ser espaços de vida espiritual, a história por trás dessas paredes de pedra revela um panorama mais complexo, frequentemente cheio de segredos ocultos, relações proibidas e comportamentos que desafiavam as normas oficiais da Igreja. O que muitos desconhecem é que, em diversos conventos e mosteiros, realizavam-se rituais secretos, conspiravam-se intrigas e viviam-se aventuras que a história oficial tentou manter na escuridão. E o mais impressionante é que, uma das últimas revelações deste conteúdo certamente o surpreenderá. Não perca, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre a vida nos mosteiros medievais. A vida das mulheres que ingressavam em conventos era marcada por um conjunto de restrições impostas pela Igreja. Votos de castidade, pobreza e obediência eram obrigatórios, e o objetivo de muitos conventos era oferecer um refúgio para mulheres que, por várias razões, não podiam ou não queriam viver a vida típica de uma mulher na sociedade medieval. No entanto, apesar das regras estritas, nem todas as mulheres que viviam nesses conventos se submetiam à vida isolada e de abnegação que lhes era imposta. Na verdade, muitas desafiavam as normas, participando de práticas secretas e criando redes clandestinas fora do controle das autoridades religiosas. Um dos aspectos mais surpreendentes da vida nos conventos medievais era como, especialmente em festividades como o Natal, algumas freiras conseguiam escapar das rígidas normas de castidade impostas pela Igreja. Em muitos conventos, elas organizavam secretamente encontros com homens de alta posição social, desafiando abertamente os votos de castidade e obediência. Em alguns casos, até adotavam identidades falsas para se misturar com a população local e participar dessas reuniões clandestinas. Essas transgressões, que permaneciam em segredo, representavam uma maneira de recuperar certa autonomia e experimentar uma liberdade que lhes era negada dentro dos muros do convento. O mais impactante é que, em alguns conventos, foram descobertos túneis secretos conectando os recintos religiosos a palácios ou mansões de famílias nobres, permitindo às freiras escaparem da rotina monástica e encontrarem-se em segredo com seus amantes ou companheiros. Esses túneis não apenas serviam para escapar fisicamente, mas também simbolizavam uma rebelião silenciosa contra as restrições impostas pela Igreja. Em muitos casos, esses segredos nunca vieram à tona, mas histórias transmitidas oralmente ao longo das gerações nos dão uma visão diferente da vida monástica, onde as mulheres dos conventos nem sempre se conformavam com os ideais de pureza que lhes eram atribuídos. Os mosteiros medievais foram projetados para ser lugares de austeridade, com monges e freiras vivendo vidas de moderação e dedicação à oração e ao trabalho. Portanto, esperava-se que sua alimentação seguisse um padrão que refletisse esses princípios. Pão, vegetais e pequenas porções de proteína eram os alimentos mais comuns nos mosteiros. No entanto, apesar das rígidas regras da vida monástica, a realidade em muitos mosteiros era muito mais complexa e, às vezes, muito menos austera do que se poderia imaginar. Por exemplo, quando a noite caía e as portas do mosteiro se fechavam, monges e freiras reuniam-se em segredo para desfrutar de banquetes que contradiziam completamente a ideia de austeridade que lhes era atribuída. Durante essas reuniões noturnas, não apenas compartilhavam refeições mais generosas, mas também serviam vinho ou cerveja, adicionando um elemento de indulgência à vida monástica. Durante festividades como o Natal, também era comum deixar de lado as restrições e desfrutar de uma refeição mais opulenta, com peixe, frutos do mar e até carne como parte do banquete. Embora a dieta diária fosse geralmente simples e de baixo custo,
durante ocasiões especiais, como festividades religiosas ou eventos importantes, faziam-se exceções para oferecer banquetes com pratos mais luxuosos. Em alguns mosteiros, mesmo onde a carne era proibida, as autoridades permitiam exceções em situações especiais, como em casos de doença. Esse contraste entre a vida cotidiana austera e os banquetes secretos à noite mostra que, por trás da fachada religiosa, havia uma humanidade que desfrutava dos prazeres da vida, mesmo que isso significasse desafiar as regras. Um dos aspectos mais fascinantes dos mosteiros medievais era a existência de bibliotecas secretas que armazenavam livros e manuscritos não permitidos pela Igreja. Embora a vida monástica se concentrasse principalmente na oração, meditação e cópia de textos religiosos, muitos mosteiros secretamente guardavam livros proibidos que desafiavam as doutrinas oficiais da Igreja. Esses textos abrangiam uma ampla gama de temas, desde astrologia e alquimia até ciências naturais e filosofia, e eram lidos e discutidos por monges e freiras que não se conformavam com os dogmas oficiais. Essas bibliotecas secretas eram acessíveis, principalmente a um grupo seleto de monges e freiras, que usavam esses textos proibidos para expandir seu conhecimento e desafiar as crenças tradicionais impostas pela Igreja. Em alguns casos, essas bibliotecas eram conhecidas apenas por alguns e mantidas completamente em segredo. O fascinante sobre essas bibliotecas é que muitas delas continham livros que, mesmo hoje, são considerados subversivos ou heréticos, mostrando que, mesmo nos lugares mais religiosos e rigorosos, havia resistência ao controle absoluto da Igreja. Durante a temporada de Natal, os mosteiros medievais não apenas se dedicavam a celebrações religiosas, mas também realizavam rituais secretos que escapavam à supervisão das autoridades eclesiásticas. Embora as festividades de Natal fossem momentos principalmente de oração e reflexão religiosa, também ofereciam uma oportunidade para que alguns monges e freiras desafiassem as rígidas regras da Igreja e participassem de práticas mais incomuns. Em vários conventos, especialmente na Espanha e na França, os rituais secretos combinavam elementos cristãos com tradições ancestrais. Esses rituais muitas vezes incluíam cantos e celebrações privadas que não se ajustavam à liturgia oficial da Igreja, criando uma atmosfera de mistério e rebelião. Os monges e freiras não apenas se dedicavam à oração e cópia de textos religiosos, mas também guardavam certos conhecimentos que a Igreja considerava perigosos. Ao longo dos séculos, muitos mosteiros tornaram-se locais onde se escondiam livros e escritos sobre ciências ocultas, filosofia, astrologia e práticas místicas, longe do controle eclesiástico. Esses textos, considerados heréticos pela Igreja, eram frequentemente transmitidos em segredo entre monges e freiras, especialmente durante a noite. O estudo de alquimia, astrologia e outras ciências proibidas era uma forma de resistência intelectual dentro dos mosteiros. Mesmo sob rígidas normas religiosas, os desejos humanos e o espírito de rebeldia emergiam nos mosteiros medievais. Seja por meio de banquetes secretos, encontros proibidos ou o estudo de conhecimentos ocultos, esses espaços eram muito mais complexos e humanos do que a história oficial geralmente sugere. O que você acha dessa faceta oculta da vida nos mosteiros? Deixe sua opinião. Em um mundo onde a fé e a moralidade são os pilares de uma vida piedosa, é fácil imaginar que os clérigos, esses homens consagrados a Deus, vivam vidas livres de erros humanos e tentações mundanas. Mas o que realmente acontecia por trás dos muros das paróquias e mosteiros? Esses lugares eram tão puros e livres de pecado como nos fizeram acreditar? O que você descobrirá neste vídeo pode mudar para sempre a forma como você percebe a história da Igreja. Na Idade Média, os sacerdotes não eram apenas figuras religiosas, mas também pessoas com grande influência social e política. Eles eram considerados não apenas intermediários entre Deus e os homens, mas também guardiões da ordem moral e social. No entanto, essa posição de poder também lhes dava acesso a um mundo de privilégios e tentações que, em muitos casos, contradiziam os ideais que pregavam do púlpito. Dentro das paredes das igrejas e mosteiros, teciam-se histórias de segredos inconfessáveis
relações proibidas e comportamentos que desafiavam os votos sagrados, mostrando que até mesmo aqueles considerados santos não estavam imunes às fraquezas humanas. Um dos aspectos mais impactantes desse período era a existência de confissões manipuladas. Os sacerdotes, encarregados de absolver os pecados de seus fiéis, às vezes usavam as informações obtidas no confessionário para controlar ou chantagear aqueles que buscavam redenção. Essas confissões tornavam-se armas de dois gumes, onde a confiança dos fiéis era usada para manter o poder. Essa prática, embora condenada pela Igreja, era um segredo conhecido em algumas comunidades, e os relatos de abuso de poder dentro do confessionário foram transmitidos ao longo dos séculos, gerando medo e desconfiança. Esse abuso não apenas demonstrava a fragilidade das estruturas religiosas, mas também como o poder corrupto podia se infiltrar até mesmo nos lugares mais sagrados. Mas os pecados não se limitavam apenas ao uso indevido de informações. Muitos clérigos mantinham relações clandestinas, desafiando seus votos de castidade. Em alguns casos, esses encontros eram com mulheres locais, que viam os sacerdotes como figuras de poder e autoridade. Em outros, as relações eram muito mais complexas, envolvendo até mesmo membros da própria igreja. Esses atos eram mantidos em segredo, protegidos por um código de silêncio que poucos ousariam quebrar. Em alguns lugares, até existiam redes secretas que facilitavam esses encontros, mostrando uma organização que ia além do que se poderia imaginar. Essas redes, muitas vezes financiadas pelas doações dos fiéis, revelavam a hipocrisia inerente dentro de certas comunidades religiosas. Além das relações pessoais, havia também um mundo oculto de luxos e excessos na vida clerical. Enquanto os fiéis eram instruídos a levar vidas austeras e humildes, alguns clérigos desfrutavam de banquetes opulentos e passes materiais que contrastavam com os princípios de pobreza que professavam. Documentos da época revelam casos de sacerdotes que acumulavam riquezas provenientes de doações, mas as utilizavam para financiar seus próprios prazeres. Em certos mosteiros, foram descobertos armazéns secretos cheios de bens valiosos, desde joias até vinhos e especiarias finas, que eram destinados exclusivamente ao desfrute do clero. Alguns testemunhos até descrevem como certos sacerdotes justificavam esses excessos como uma demonstração das bênçãos divinas. Um dos segredos mais perturbadores, no entanto, está relacionado com os rituais realizados na clandestinidade. Embora oficialmente dedicados à oração e à meditação, alguns sacerdotes praticavam cerimônias que combinavam elementos de religiões ancestrais com o cristianismo. Esses rituais, muitas vezes realizados na escuridão da noite, incluíam cânticos, oferendas e outras práticas que a igreja considerava heréticas. Nessas cerimônias, os participantes se despiam de seus hábitos como um símbolo de purificação espiritual, mas relatos antigos sugerem que esses encontros rapidamente se transformavam em atos de excessos físicos e emocionais. Em um mosteiro no sul da França, por exemplo, foram descobertos escritos que detalhavam rituais onde homens e mulheres, incluindo membros do clero, entregavam-se ao que descreviam como união divina, um eufemismo para práticas que hoje seriam consideradas profundamente inapropriadas. Esses eventos, embora condenados pela Igreja oficial, continuaram sendo praticados em segredo durante séculos, deixando um legado de mistério e controvérsia. Como se não bastasse, também foram encontradas evidências de bibliotecas secretas escondidas nos mosteiros. Essas continham livros e manuscritos que a Igreja havia proibido, como textos de astrologia, alquimia e filosofia que desafiavam os ensinamentos oficiais. Os sacerdotes que tinham acesso a esses conhecimentos proibidos os compartilhavam em reuniões clandestinas, buscando respostas além das doutrinas religiosas. Algumas dessas bibliotecas eram tão extensas que levaram gerações para acumular os volumes, mostrando um compromisso silencioso com o conhecimento proibido. Em alguns casos, os livros continham informações que poderiam ter revolucionado o pensamento da época, demonstrando o potencial desses textos para desafiar a ordem estabelecida. A pergunta que muitos fazem é: por que esses segredos foram tão cuidadosamente escondidos? A resposta está no poder. A Igreja, como instituição, dependia de uma imagem de pureza e moralidade para manter sua autoridade sobre as massas. Revelar essas histórias significaria uma perda de confiança e, com isso, uma ameaça ao seu domínio. Além disso, muitos desses segredos eram vistos como um perigo, não apenas para a reputação da Igreja,
mas também para a estabilidade política e social da época. A proteção desses segredos tornou-se uma prioridade absoluta, envolvendo altos funcionários eclesiásticos em esforços coordenados para silenciar os dissidentes. Apesar dos esforços para encobrir essas transgressões, as histórias sobreviveram através dos séculos, transmitidas em sussurros e lendas locais. Hoje, ao olhar para trás, podemos ver que a humanidade desses clérigos, com todas as suas falhas e contradições, oferece uma visão mais complexa da história da Igreja. Desde os rituais secretos até as relações proibidas, esses relatos nos lembram que, mesmo nos lugares mais sagrados, as emoções humanas e os desejos eram impossíveis de suprimir completamente. Essa realidade, embora perturbadora, também humaniza aqueles que por muito tempo foram idealizados. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que essas histórias refletem apenas casos isolados ou representam uma realidade muito mais ampla? Você acha que a Igreja realmente conseguiu controlar essas transgressões ou simplesmente as encobriu? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gostei e inscrever-se no canal para descobrir mais segredos fascinantes do passado. Até a próxima! Você já se perguntou o que realmente acontecia por trás dos muros dos mosteiros medievais? A maioria das pessoas imagina monges e freiras vivendo em estrita abstinência, afastados de todo desejo ou prazer. No entanto, uma análise mais detalhada revela histórias que contradizem essa ideia de devoção inabalável, mostrando que a vida em muitos mosteiros estava cheia de segredos e comportamentos que escapavam ao olhar público. Para imaginar este cenário, pense em construções de pedra que, à primeira vista, inspiram serenidade e disciplina. De fora, parece que todos ali seguem estritos preceitos religiosos e mantêm suas mentes fisas em orações e cantos sagrados. Mas, ao cruzar as portas e conviver com as pessoas que habitavam esses espaços, descobrimos paixões ocultas e práticas que não se encaixavam na imagem de isolamento e pureza comumente atribuída aos mosteiros. É verdade que o dia a dia incluía orações, leituras sagradas e tarefas como copiar livros, mas essas atividades eram repetitivas e cansativas. Alguns monges, buscando se distrair, preenchiam as margens dos pergaminhos com desenhos que iam desde cenas fantásticas até caricaturas com um humor peculiar. Embora muitos os vissem como simples decorações, esses rabiscos se tornaram uma forma de extravasar sentimentos e criar códigos que só faziam sentido para aqueles que viviam no mesmo ambiente. É provável que essas pequenas ilustrações tenham sido precursoras dos emojis que usamos hoje em dia. No cotidiano, as interações entre pessoas de diferentes idades e origens criavam vínculos que iam além das formalidades. O tédio, combinado com a curiosidade típica do ser humano, se tornava o caminho para pequenos desvios das regras monásticas. Assim, surgiam relações proibidas que ficavam muito longe da imagem oficial. Às vezes, o que começava como um olhar furtivo terminava em um encontro secreto cuja existência era negada em público. Os superiores tentavam manter a ordem, mas sabiam que não podiam vigiar cada passo. Nos mosteiros também surgiam oportunidades para aqueles que buscavam prazer e companhia. Durante o dia, era comum que a alimentação seguisse uma lógica de moderação: pão, frutas, vegetais e pequenas porções de proteína. O jejum era uma prática bem vista e frequentemente respeitada. No entanto, quando a noite caía e as portas se fechavam, formavam-se grupos para compartilhar refeições mais generosas, acompanhadas de vinho ou cerveja. Em certas datas festivas, não era raro encontrar banquetes com peixes e frutos do mar, rompendo com a ideia de austeridade que muitos associam a esses lugares. Mesmo onde a carne era proibida, havia exceções para enfermos ou situações especiais, o que ampliava o cardápio. Esse comportamento explica por que alguns monges terminavam com sobrepeso, resultado de uma vida menos ativa do que se poderia supor. Embora grande parte das horas do dia fosse preenchida com obrigações espirituais e de copista, ao cair da noite surgia espaço para encontros que escapavam à rigidez esperada em um mosteiro. A produção de cerveja ilustra bem o contraste entre a rotina piedosa e os momentos de indulgência. Muitos monges se especializavam na criação de cervejas de alta qualidade,
e essa bebida tornou-se uma parte significativa da cultura monástica. Em meio a conversas animadas, o excesso às vezes provocava situações que iam desde ataques de riso até relatos que beiravam o escândalo. Quem acreditasse em uma comunidade completamente disciplinada teria dificuldades para reconciliar essa realidade com os relatos oficiais de obediência e renúncia. As freiras também enfrentavam conflitos internos e nem sempre resistiam às tensões do dia a dia. Em alguns conventos, havia quem deixasse velas acesas nas janelas durante a madrugada, um sinal para visitantes dispostos a transgredir as barreiras impostas pela igreja. Assim, surgiam encontros noturnos que colocavam em xeque os votos de castidade. Era nesses momentos que o silêncio das paredes de pedra guardava conversas e risos abafados, longe dos olhares de quem não devia saber. Em lugares com menos vigilância, as freiras recebiam homens de diferentes idades, seguindo um caminho que a instituição religiosa proibia estritamente. Imagine um convento que, pela manhã, parecia dedicado ao estudo e à contemplação, mas que à noite se transformava em cenário de encontros clandestinos. Histórias como essas circulavam entre fiéis curiosos que as contavam em voz baixa, sem jamais levar as denúncias além. Outra prática pouco conhecida ocorria nas chamadas Casas de Madalena, criadas teoricamente para mulheres que buscavam se recuperar de condutas consideradas inapropriadas. Em teoria, eram lugares de purificação e arrependimento. Na prática, muitas dessas casas se transformavam em refúgios para quem buscava escapar de olhares inquisidores. Era uma forma de manter esses casos à margem da sociedade sem enfrentar diretamente o problema. Cabe lembrar que, não apenas os monges transgrediam as regras. Muitas freiras também cruzavam os limites, encontrando maneiras de satisfazer impulsos que a igreja considerava pecaminosos. Os supervisores tentavam intervir, mas nem sempre conseguiam conter atitudes que oficialmente jamais deveriam existir. Ainda assim, esse panorama mostra que os votos de castidade, pobreza e obediência nem sempre refletiam o que ocorria fora das cerimônias litúrgicas. Para quem romantizou a vida monástica como um modelo de temor religioso e conduta impecável, essas revelações podem ser impactantes. No final, os mosteiros abrigavam seres humanos com necessidades e desejos que, cedo ou tarde, encontravam formas de se manifestar. Em ocasiões festivas como o Natal, as histórias de transgressão se tornavam ainda mais evidentes, com relatos de freiras e monges percorrendo corredores mal iluminados em busca de encontros que certamente não apareciam nos documentos oficiais. Esses episódios mostram que, apesar de toda a pompa religiosa, havia muito mais acontecendo por trás dos cânticos silenciosos e dos livros manuscritos. Entre conversas sussurradas e risos contidos, surgiam vínculos e aventuras que não se encaixavam na imagem de santidade. Se oficialmente esses espaços eram vistos como recintos de devoção longe dos olhares externos, na realidade se transformavam em cenários de episódios únicos. No final, a natureza humana encontrava maneiras de se manifestar, mesmo onde as regras diziam que não havia espaço para esses impulsos. Assim, o que acontecia dentro das paredes de pedra nem sempre permanecia no silêncio dos claustros. Relatos antigos indicam que, durante o Natal, certos mosteiros se convertiam em cenários de atividades pouco comuns. Em um convento italiano dos séculos X, por exemplo, descobrirão-se túneis secretos que conectavam os aposentos religiosos com palácios de famílias nobres. Esses passadiços permitiam que freiras insatisfeitas com a rotina monástica tivessem rotas de escape, mas também serviam para encontros privados com homens de alta posição social. Mesmo nas noites em que supostamente todos deveriam estar em oração, essas ocasiões começavam com a partilha de pão e vinho, mas rapidamente tomavam um tom mais ousado, ignorando as regras impostas pela igreja. Se essas histórias tivessem vindo à tona em sua época, teriam causado um grande escândalo. Ainda assim, eram apenas parte de um panorama mais amplo, já que muitas mulheres ingressavam nos conventos sem opção, enviadas por suas famílias para preservar reputações ou evitar casamentos forçados. Nesse contexto, as celebrações festivas, os passadiços ocultos e as atividades secretas mostram como a vida monástica em alguns lugares ia muito além de sua imagem oficial de recato.